Aí, vou te convidar. Opa, beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá beleza, man? Bom dia. Bom dia. Eu só não tô te vendo, Não tá me vendo? Caramba, mas deve ser problema aqui. eu tô te vendo. Não tá me Ah, vendo ainda. não, deixa eu ver como é que tá no meu Instagram. O público deve estar te vendo. Mas enfim, então eu Hum, pensei em fazer essa live aqui para a gente comentar um pouco sobre essa questão do Milei e o que que você acha, né? Você acha que é possível um presidente ANCAP? E como você vê essa questão? Sua primeira pergunta. bom, eu acho que a questão da possibilidade de ser, bom, primeiro presidente anacapitalista da América Latina, primeiro presidente anacapitalista da Argentina, nós vamos ter a oportunidade de ver como é que poderia ser um governo libertário, anacapitalista. Eu acho que na questão do Milei, eu acho que muito do que ele prometeu durante a campanha, ele não vai conseguir promover isso de primeiro mandato e possivelmente não vai conseguir fazer a maioria das coisas que ele quer. Por quê? Porque a economia da Argentina está muito instabilizada. Ela não está seguindo de acordo com como deveria. Tanto que lá, eu não sei se você sabe, mas tem um câmbio do dia. Se você for lá hoje, tem um câmbio. Se você for lá amanhã, tem outro câmbio. Se for comprar alguma coisa no mercado, você vai perceber que os preços das coisas têm anotação de caneta, canetão, para depois eles serem apagados, porque em algum momento do dia as coisas ou vão ficar mais caras ou mais baratas. Então, eu acho que o Milley, talvez ele até tenha a oportunidade de fazer algumas mudanças, mas eu acho que o que ele propõe é algo muito radical para o momento, e o que ele tem de mais radical ali, que nem ele está falando muito sobre privatizar o Banco Central e também privatizar as estatais também. E eu acho que isso não é uma coisa que ele vai conseguir de primeira, como a dolarização do dólar também, já que a Argentina não tem dólar, então não sei o que ele poderia fazer para conseguir uma quantia em dólar para que eles consigam juntar isso à economia dele. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, o Milley vai ter alguns problemas para gerir alguma coisa ali para ele sair do vermelho. A não ser que ele corte muita coisa. Ele pretende reduzir os ministérios, eu acho que ele só pretende deixar seis, que, tipo assim, é o Ministério do Desenvolvimento do Capital, o Ministério de Relações Interiores, Exteriores. Então, muita coisa ele vai tirar. Mas eu acredito que nem tudo ele vai conseguir aprovar esse primeiro mandato, porque o partido dele é pequeno e eu duvido que a bancada conservadora vai apoiar o Milei, e os argentinos veem o Milei como se fosse, vai, um louco, um doido. Acho ele muito radical, muito ele extremista, então duvido que a bancada conservadora vai apoiar ele. Então acredito que talvez esse governo do Milei, pode ter alguns problemas, como ele pode ter alguns avanços também. Porque se ele conseguir mostrar que o que ele quer com as privatizações pode trazer benefício e qualidade de vida às pessoas, as pessoas vão ver que com o tempo, esse cara que eles chamam de doido, de louco, ele não era tão doido assim. Ele só estava vendo o problema e as soluções para resolver o problema. Aí eu queria te Exatamente. perguntar, Pode falar. peraí, não sei, eu te perguntar. E você, mano, o que você acha que o Milley pode fazer pela Argentina?
Então, eu realmente eu concordo com você. Eu não acho que ele vai conseguir fazer tudo, como tirar o Banco Central, né? Mas ele pode diminuir alguns gastos, né, desnecessários do governo. E ele, além de tudo, ele serve como uma propaganda, né? Que é isso que eu acho mais interessante, né? Por exemplo, tem lá nos Estados Unidos o Partido Libertário, né? Aí você tem o Milley agora, que é o primeiro presidente que se diz, coloca como ANCAP. Então, embora não haja um efeito tanto dele conseguir governar, né? Porque vai ter impedimentos, assim como teve para o Bolsonaro, né? Que ele tentou governar e colocar um monte de empecilhos, ele não conseguiu direito, mas serve como uma propaganda das ideias libertárias, né? E vai mudar a percepção das pessoas, porque as pessoas vão ver, realmente não era um louco, né? São ideias que fazem sentido, então serve como uma propaganda boa, simples fato do libertário estar ali, né? E por isso que eu acho que os libertários têm que sim que entrar na política, e não só na política, mas em todas as instituições, porque mesmo que você não vai conseguir acabar com o Estado, obviamente, isso vai acabar naturalmente, mas isso serve como uma propaganda das nossas ideias, entendeu? Então isso é uma coisa se infiltrar nas instituições e colocar as nossas ideias através das instituições, né? Um gramichismo libertário, vamos dizer assim. Então isso aí já vale muito, né? Muita gente nem na Argentina nem devia saber o que que era anarcapitalista e Não. sabe por causa do Milei agora. Aí a pessoa vai ler É que eu livro, vejo, entendeu? sim, sim. Tanto que, falando em livro, né? A editora LVM lançou um livro dele em português, que antes não tinha, né? Só tinha em espanhol o livro dele, que é tipo o fim da inflação, né? Por Javier Milei, né? Tanto que é um livro que eu vou pegar mais pra frente. É que assim, é que eu acho que o Milei tem ideias muito radicais. E da forma que apresenta para o público mais leigo, para as pessoas mais comuns, o cara não bate muito bem das ideias. E nem assim, uma coisa que eu ouvi que ele falou seria sobre a comercialização de órgãos. Então, para as pessoas comuns, quando eu vi essa notícia, eu vi que muita gente entendeu isso e somou com a possibilidade de aumentar o sequestro de pessoas. Tanto que eu comentei lá que assim, vocês tipo, não estão conseguindo tipo, diferenciar. Tipo, da pessoa ir lá no hospital privado e ela falar que quer vender um órgão dela e o hospital pagar um valor X. A gente sabe que tráfico humano é um problema, tráfico de órgãos sempre foi um problema, mas a gente não pode comparar essa situação, esse crime, com uma situação que o indivíduo quer ir lá, ele quer vender um rim, quer vender um fígado, o cara quer vender um pulmão, ou do indivíduo falecer e a família ter total direito sobre o corpo dele e os órgãos dele, né? A família quer a doação ou quer a venda para acabar, tipo assim, com os custos funerários, ou também se o cara era o provedor da família, né? Para a família ter um custo e tipo algum sustento após o falecimento da pessoa. E também tem outras coisas que o Milley, tipo, é um pouco radical, como eu falei, que é o fim do Banco Central. Porque se acontecer o fim do Banco Central, vai acontecer o quê? Vai ter moeda privada, né? Uma empresa vai fazer a impressão da moeda da Argentina. Mas eu acho que também uma possibilidade para o Milei melhorar a economia da Argentina seria ele fazer uma moeda nova. Funcionou para gente no plano real, funcionou para gente. Então, levantou muito a economia do Brasil. Então, algo que precisava de vários dígitos para comprar alguma coisa, quando trocou uma moeda de R$ 1, comprava várias coisas em 92. Então, vamos dizer assim. Ah, não, 92, né? Não no real de 92, né? É isso, né? É, né? Sim. Não. Então, eu acho que se trocar a moeda da Argentina, fazer uma moeda nova, eu acredito que o Milei consegue tirar um peso sobre a Argentina. E também outra coisa que eu vi que é que assim, é que o Milei, ele apoia o que normalmente os libertários apoiam. É questão de uma qualidade de vida, ele é contra o aborto,
que eu vi que ele e o candidato a presidente no México, ele é, acho que, o diretor do filme Tom da Liberdade. Ele está concorrendo no México. E eles dois fizeram um acordo de lutar contra o tráfico infantil. Então podemos ver que ele é um cara que ele preza muito pela vida das crianças. Então, que nem pautas quer dizer, contra o aborto, ele vai ser mais favorável a isso. Ele vai ser muito o cara que é a favor pela vida. E na questão da propriedade, vamos dizer que provavelmente ele vai ser um cara que vai beneficiar os empresários, vai tentar promover mais emprego com a iniciativa privada, vai tentar tirar de cima o Estado de quem tem negócio. E na questão da liberdade, eu vi que ele também é um sujeito que ele é favorável ao casamento homoafetivo, né? Então vamos dizer que, ao mesmo tempo que ele tem ideias conservadoras, ele preza pela vida, ele também tem alguns ideais que vamos dizer que são progressistas, né? Digo progressista porque no liberalismo o pensamento é progressista, né? Sempre foi. Então, vamos dizer que, ao mesmo tempo que ele tem algumas posições conservadoras, ele vai ter alguns ideais progressistas também. Mas na questão da economia, o Javier, para mim, ele vai fazer todo mundo dançar. Todo mundo vai dançar na mão dele. Ele vai fazer todo mundo dançar, porque os caras tinham medo dele ganhar, mas quando eu estava acompanhando as, a verificação do voto, né, a contagem, eu só tava vendo lá, tipo, Malásia, sei lá, 80%. França, não sei quantos por cento. O cara tava acima de 70% lá fora. Não tinha como Massa ganhar dele. Não tinha, não tinha. E não sei, não vou falar assim, que ele podia ter ganhado Massa de primeiro turno. Não. Eu acho que talvez segundo turno serviu para mostrar que o cara tinha apoio de verdade, entendeu? Porque os caras conseguiam zoar a Argentina ao ponto do povo não querer mais saber da, da, da pessoa da Cristine, do Massa, do Zelensky. Não, Zelensky não. Do. Cara, esqueci o nome do cara que era antes dele, que era o presidente de fato, que ele foi afastado. Então, então vamos dizer que o Javier, ele conseguiu em pouco tempo ganhar um grande apoio. E vamos dizer assim, que quem fica chamando ele de ultra conservador, ultra libertário, ultra, tipo, ultra direita, os caras não sabem o que é o anarcapitalismo, como você disse, estão descobrindo agora. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque muitas pessoas vão acabar se identificando com isso. Que nem quando eu era mais novo, eu considerava mais conservador e liberal na economia. Hoje eu me considero mais assim, sou cristão, conservador, libertário. Então, para mim, o entendimento assim, de esquerda, direita, para mim, tipo, penso que esquerda e direita só faz parte da mesma estrutura, que é a mesma moeda que é o Estado, o mesmo sistema político. Claro, uma opinião minha, na minha visão como libertário. Mas eu acredito que hoje, assim, muitas pessoas compactuam com o libertarianismo de uma forma direta ou indiretamente. Tem uma amiga que ela é, vamos dizer assim, aparentemente de esquerda, mas ela tem críticas ao funcionalismo público. Que nem para ela, o funcionário público não devia ter tantos direitos como eles têm. Então, até mesmo dos caras de lá, do outro lado, a gente, alguma coisa ou outra, a gente vai concordar com o libertarianismo. Seja na questão da gente preservar a vida, na questão da propriedade privada, na questão da liberdade também, na questão da gente ver que o Estado ele só tira da gente, que a elite, a casta do funcionalismo público, ele só tem os benefícios, ele não melhora a sua qualidade de trabalho, a qualidade de serviço, e quanto mais tempo passa, mais reclamações são feitas, e não há melhora no sistema público de tipo, prestação de serviço. Então, tipo assim, voltando assim pro Milley, eu quero saber se você acha que essas ideias que ele tem, essas propostas que ele fez, que você acompanhou, ele vai conseguir fazer
de primeiro mandato ou se isso estende para um segundo, caso o primeiro governo dele seja bem sucedido. Eu acho que ele não vai conseguir fazer nem no segundo tudo que ele prometeu. Eu acho que ele vai conseguir fazer alguma coisa, mas é muito difícil fazer tudo. Acabar com o Banco Central, por exemplo, não vai conseguir. Mas, como eu falei, não deixa de ser uma propaganda, né? E você falou realmente que ele é meio brutalista, né? No sentido que ele coloca as ideias, às vezes, sem pensar na repercussão, como você falou da questão dos órgãos, né? E, Talvez uma retórica mais palatável, mas foi exatamente esse radicalismo dele que talvez tenha feito ele ganhar, né? Porque os argentinos queriam uma coisa diferente, uma coisa que fugisse da mesmice que tinha na política lá, né? E agora, inclusive, né? Ele falou que não ia se alinhar a políticos de esquerda, né? Autoritários, mas aí ele falou depois que aceitava o Lula, né? Que aceitava. Muita gente que criticou isso, né? Inclusive, eu queria perguntar o que você acha dessa questão. não, acho que essa questão aqui a gente vai ter que saber separar um pouco as coisas, entendeu? É porque, até onde eu sei, ele disse que não faria negócio com a China e, e com outros países de esquerda, isso inclui o Brasil também. O Brasil pode não ser um sistema de esquerda autoritário como a Venezuela, Nicarágua, não é como a Coreia do Norte, tampouco como a China, ou os países da África também, mas é porque tem diferença dele falar que ele recebe de uma forma pacífica e educada um cara que ele não concorda, e que ele aceitar fazer comércio, negócios com um país na qual ele diz que não tem muito interesse em fazer relações econômicas, né? Que nem, tipo assim, o Brasil, por esses 4 anos à frente, a gente vai ter o Lula como presidente. E caso o Lula saia, vai entrar o Alckmin. Então, o sistema ainda vai ser o mesmo. Vai ter uma parte ainda do mesmo partido. Provavelmente o Alckmin não trocaria os ministérios ali. E se ele trocasse, seria as mesmas pessoas do PSDB de sempre, ou dos outros partidos do Centrão. Mas eu acho que assim, o Milei, ele não é um cara que vai partir para briga. Ele não é um cara que vai partir para briga. Ele vai ser um cara que vai tentar, talvez, convencer um pouco nas ideias que ele puder. Mas é claro que ele vai ter a convicção de não fazer acordo por países que ferem a liberdade das pessoas. Então, se ele vê que o Brasil tem um governante que não respeita o próprio povo, ele tem talvez assim, o direito dele como presidente de um país, de um chefe de Estado, de não fazer negócios com um país na qual seu líder, seu chefe de Estado, ele viola a liberdade individual das pessoas. Então, as pessoas têm que entender o quê? A posse dele vai ser dia 10 agora, né? Vai assumir 10 agora de dezembro. Algo que me chama atenção. A gente leva um mês para ter um novo presidente. Cara, em mês de 20 dias já tem o cara lá já. Mas o legal que assim, eu vejo que é o seguinte, os caras vão adiantar já a posse dele, já dia 10 agora já é presidente da Argentina. Tanto que eu vi uma cápsula comentando que até lá, se os caras não fazerem nada para prejudicar ele, tipo assim, como o Massa é um ministro, né? O ministro da economia está tomando a frente do país, se eles não fizerem nada para prejudicar ele, tipo assim, se o Massa, assim, se ele quisesse sair agora, isso seria um problema para o Milei. Seria um grande problema. Mas eu acho que por enquanto eles não vão fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que eles não têm intenção de prejudicar tanto a Argentina assim, porque se o Massa saísse agora, provavelmente no futuro eles não teriam chance de uma reeleição, ou uma tentativa de eleger alguém do partido tipo, da Cristina lá, porque se eles saíssem, poderia causar talvez um caos econômico pior, a saída do ministro da Economia. Mas assim, a questão dele chamar o Lula, que nem o Trump vai, Bolsonaro vai, o Tarcísio também vai. Mas acho que na questão de convidar o Lula, pelo menos uma questão de ali, pô, mano, eu não concordo contigo, mas você pode vir se você quiser.
Provavelmente o único que não vai é o Maduro mesmo. Maduro chamou ele de neonazista, né? Então, já sabemos que o Maduro provavelmente não vai, mesmo que ele chamasse o Maduro numa boa. Então, eu acho que na postura como chefe de Estado, eu acho que o Milei não vai ser um homem de comprar briga com pessoas que ele não concorda na ideologia e na filosofia de vida dele. Então, Melhor. eu acho que ele não vai cortar negócios com o Brasil ainda. Eu acho que, por enquanto, ele vai manter as negociações com o Brasil, que o Brasil é um grande parceiro da Argentina na economia, né? Muitos de nós brasileiros saem daqui para fazer comércio lá, compram lá e voltam para cá. Então, acho que ele não vai querer interferir nisso ainda, porque o Brasil tem uma grande atividade na Argentina. E como a Argentina tem também sua atividade no Brasil também. Como tem a gente indo para lá, brasileiros indo para lá, argentinos vindo para cá, então acho que ele não vai cortar a relação com o Brasil. Mas caso ocorra ele cortar a relação com a China, como ele quer, ele falou que não quer fazer comércio com um país comunista, se ele cortar negócios com a China, com o Brasil, eu não sei qual vai ser as alternativas de comércio, de negócio que ele vai fazer trazer para a Argentina. Porque os dois, né, a China, segunda maior economia do mundo, né, só fica atrás dos Estados Unidos, está quase passando a América também. E a questão do Brasil, como a gente é mais próximo dele, e a gente é o maior país da América Latina, eu acredito que agora o Milei não vai cortar relações com o Brasil. Ele vai manter talvez um pouco, mas eu acho que esse negócio das pessoas ficarem incomodadas, ele ter falado que o Lula é bem-vindo, e que ele poderia ir, isso não tem nada a ver. Uma coisa é o cara dizer que ele não vai compactuar com a esquerda, mas outra coisa é o cara desrespeitar a esquerda. Isso não se encaixa no perfil de uma pessoa libertária, porque uma pessoa que é libertária, ela respeita as opiniões dos outros, pode não concordar, mas isso não quer dizer que isso é uma carta branca para você maltratar as pessoas só porque você não gosta delas, nem da opinião delas. O Brasil realmente não chega a ser uma Coreia do Norte, uma China, uma Venezuela, então realmente e é bom para a gente que ele não corte relação com o Brasil, né? Melhor para a gente. Mas realmente por enquanto o Brasil ainda não está, né? Pelo menos por enquanto no nível de uma Cuba, de uma Venezuela. Então acho que ele ainda não vai cortar relação mesmo, né? Ele vai cortar relação com países como Cuba, esse tipo de coisa que, obviamente, é radical, comunista radical, mas o Brasil, o próprio Lula também acenou que quer manter diplomacia, então vai continuar as relações. E É isso é que eu bom, acho né? que o que como. Não, com certeza. É que assim, cortando aqui rapidinho. É que eu acho que o que incomodou a galera seria que o Milley, durante a eleição dele, falou tais coisas, e depois que antes dele ganhar, também ele já mudou algumas posições também. E quando ele ganhou, vamos dizer que ele teve um comportamento talvez um pouco diferente que eles esperavam. É que eu acho que, assim, eu não acho ruim, não discordo da ideia de libertários concorrerem à eleição. Eu acho que é uma coisa útil, sim. É uma coisa que é precisa fazer. Sei que o pessoal vai discordar de mim, mas, assim, a sociedade, o libertário que os caras tanto quer, não vai surgir de hoje para amanhã. Tanto que eu já dei exemplo. O Mises mesmo. O Mises, tipo, é um cara que, tipo assim, é o ícone do libertarianismo. Ele, o Murray, o Hope. O Hope, por exemplo, ele dá exemplo que uma monarquia seria melhor que um governo democrático. Os caras falam tanto que não deve apoiar sistema, né? Mas ó, um dos três já apoia uma monarquia. E vamos dizer que monarquia tem exemplo que é muito pior que um governo democrático. Você já sabe disso, O Roupa era um historicamente. monarquista, né? Você pode dizer assim. É,
Não sei que ele era um monarquista, né? Um minarquista também, vamos dizer assim, né? E assim, e o Murray, ele foi um cara que, assim, ele é o pai do libertarianismo moderno. Mas ele, em vida, ele apoiou o Nixon, tá ligado? O presidente Nixon. Então, tipo assim, é que ali, tipo assim, os caras falam tanto que não tem que apoiar político, isso, aquilo. Mas tem que ser cético, mano. A gente tem que entender que essa casta política, os caras têm que ter um caráter muito firme mesmo, para os caras não se corromper. E no jogo político, a gente tem que entender que o jogo é sujo. Ou você joga limpo, ou você joga sujo. E se você joga limpo ali, dificilmente você vai conseguir fazer que as coisas corram bem. Essa é a real. Mas por quê? Porque o sistema é corrupto. Vamos dizer que as pessoas que estão lá fazem ele ser corrupto. Né? O sistema é só o sistema. Mas assim, são as ações das pessoas que contam ali. Mas se a maioria lá dentro prefere que molhe a mão para fazer alguma coisa de útil, então tem que saber dançar conforme a música. E que nem o Mises, tem uma coisa que eu já comentei com os meninos também no grupo assim dos libertários lá. Que nem assim, fala assim, você acha que o Mises deixou de votar? Mises, ele era economista, é claro que ele votava em alguém. O Murray, pô, ele apoiou o Nixon no tempo dele, né? Eu acho que é o Nixon. Acho que, se eu não estiver enganado, acho que foi o Nixon que ele acabou apoiando. Então, tipo, o Hope, que apoia tipo, um sistema de monarcas também. Que a monarquia é melhor que um sistema democrático de direito. Os caras falam tanto que libertário não tem que se envolver em política, que libertário não pode concorrer à eleição, mas três dos caras que ele tanto admiro, os três ou votavam em alguém, ou apoiou publicamente alguém, ou prefere outro tipo de sistema. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é baboseira. Eu acho que libertário, sim, pode concorrer à eleição, mas em eleições livres, na qual ele não usa dinheiro público, usa dinheiro, sim, da iniciativa privada e de indivíduos que querem doar para a eleição dele. Então, acredito que o Milei pode ser o primeiro presidente. Ele é o primeiro libertário a ser presidente da América Latina, né? Primeiro presidente libertário da América Latina. E isso pode impulsionar para que outros presidentes no futuro, pelos próximos anos de eleição que vai ter na América Latina, possam surgir outros candidatos libertários também. Seja os brutalistas, os agoristas, seja os gradualistas, seja os libertários, os anarcapitalistas também. Então acredito que ele é o primeiro presidente libertário que vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa e mostrar que quanto menos o Estado estiver em cima das pessoas, é melhor para a vida dela. E ele pode mostrar como é que é o libertarianismo e fazer que essa filosofia cresça ainda mais, que mais conservadores se aproximem dela e que mais pessoas que não comentam sobre política passem a comentar, porque elas vão perceber que as coisas que elas pensam, concordam, discordam, já tem uma filosofia, uma ideologia que compactua com isso. Tem muita gente que fala assim, não gosto de política. Isso já é um pensamento libertário. Não gosto de política. Isso também já é um pensamento libertário. Eu acho que o imposto é roubo. Isso já é um pensamento libertário. Então, vamos dizer assim, aos poucos, eu acho que o libertarianismo vai crescendo porque vai ter indivíduos que vão ou entrar na política ou através dos meios de comunicação vão fazer que ele cresça cada vez mais. Que nem o que a gente está fazendo aqui, já estamos promovendo. E do seu lado você está promovendo a sua parte do conservadorismo e da minha parte do meu conservadorismo libertário também. Aí eu queria te perguntar se você acha que, em relação às privatizações, o Milei vai conseguir privatizar o Banco Central? Não, o Banco Central não, ele pode fazer outra, isso é muito difícil. Pode fazer outras privatizações, mas o Banco Central o banqueiro tem muito poder ali para impedir que isso aconteça. Acho que nesse nível muito difícil isso acontecer. Você viu Isso não que vai. subiu 40% das ações do Banco Central dele, né? Você viu, né? Quando ele ganhou. É.
Não, eu acredito que caso ele consiga, talvez uma mudança de moeda ou uma privatização daquela estatal vai desinchar bastante o Estado argentino, tá? Mas assim, que nem é que eu não parei muito para ver tipo, a questão do Milei, sobre das propostas dele. É que eu vi mais sobre a questão dos ministérios, isso do Banco Central que ele falou mais, e da comercialização de órgãos e do casamento homoafetivo também. Mas você acredita que ele consegue reduzir aquela porrada de ministérios que ele disse que ia tirar? Não, isso aí com certeza, isso aí ele vai fazer, e isso é bom. O próprio o Bolsonaro fez isso um pouco aqui no Brasil, ele deve conseguir fazer sim, e, mas não no nível de conseguir tudo que ele prometeu, mas dar gasto, diminuir o ministério, ele vai conseguir, sem dúvida, com certeza. E isso é uma coisa que eu queria, né, uma última questão que eu queria te perguntar, né, Claro. dessa questão que você falou do dólar, né, se ele vai conseguir fazer isso e se você acha realmente que seria bom isso para a Argentina, né, porque, inclusive, não sei se você viu o Monark, o que o Monark falou do Milei. Não, não cheguei. O Monark falou que ele era globalista e tudo mais, porque ele era subserviente aos Estados Unidos, porque ele queria dolarizar, né? E sua opinião, você realmente acha que então era melhor uma moeda nacional, né, do que dolarizar a economia, como o real aqui no Brasil? Bom, eu entendo o que o Milei quer fazer, eu acredito que ele quer trocar uma moeda fraca por uma moeda mais forte. Então ele quer fazer que o dólar argentino, né, seja mais forte, né? Mas eu acredito que talvez, se for a preferência de uma moeda nacional, eles troquem isso. Crie-se uma moeda nova, dê valor a uma moeda nova. Entre o governo novo e já tem um plano de um novo peso. Mas essa questão do dólar, acredito eu que ele quer o quê? Trocar uma moeda fraca por uma moeda com maior poder de compra. Porque se a gente for fazer a conversão, um dólar pra gente, né? Um dólar no Brasil, vamos dizer que é uns 5 reais e pouco, né? Então, se a gente converter em pesos argentinos, já pode ser tipo uma quantia um pouco maior. Então, eu acredito que, assim, é que o problema é que a Argentina não tem dólar, não tem muitos dólares na Argentina. Então, para ele conseguir uma quantia razoável de dólares para a economia argentina, para ele injetar isso na economia, ele vai ter que dar alguma coisa em troca. Alguma coisa da Argentina vai ser dada aos americanos ou algum outro país estrangeiro, na qual eles têm uma quantia razoável de dólar para eles injetarem depois na economia deles. Então, não sei se ele vai dar alguma estatal, não sei se ele vai dar alguma coisa da riqueza da Argentina, não sei se ele vai prometer alguma coisa que dê privilégios americanos no Estado argentino. Então, o problema é que ele vai ter que resolver isso primeiro, a falta de dólar. E se ele conseguir, provavelmente ele vai dar alguma coisa. Para mim, eu acho que ele vai dar alguma coisa. E se ele conseguir trocar pelo dólar mesmo, provavelmente a Argentina pode até dar uma decolada. Mas aí que tá. Vai ter uma quantia suficiente de dinheiro para isso. E a riqueza gerada ali pelo serviço, tanto do setor privado, ou até mesmo do sistema público, será que isso vai conseguir pagar, ser pago, ou se isso vai valer realmente o preço daquilo em dólar também? Será que ele vai conseguir fazer que a economia seja totalmente dolarizada, e na qual não haja problema de um lugar aceitar dólar, o outro lugar não aceitar mais o peso argentino, ou do cara não conseguir converter o peso dele em dólar também, vai ter essa questão. Eu acho que ele não vai conseguir dolarizar a economia de uma vez. De uma vez, não. Eu acho que primeiro, a atitude mais sábia para o Milei seria o quê? Cortar gastos, reduzir drasticamente os ministérios, cortar benefícios, cortar regalias e também dele
ele reduzir as estatais ao máximo que ele puder. Tanto que ele falou que vai fechar uma TV estatal argentina. Então, quanto mais estatais ele fechar, mais gente, quanto menos gente tiver do funcionalismo para bancar, vai ser melhor também para ele. Mas eu acho que na questão da Argentina, eu acho que nem tudo ele vai conseguir fazer de imediato. A gente vai ver como é que vai ser isso. A gente está presenciando algo novo, né? Primeira vez que um presidente libertário é eleito, e a gente tem a oportunidade de ver isso num país vizinho. E como tem muitos argentinos aqui, a gente pode perguntar para eles, né, como é que tá a Argentina, porque eles vão ter contato com seus parentes e amigos lá. Caso esteja indo bem, a gente vai saber. Caso esteja indo mal, a gente vai saber. Sim, sim, sim. Concordo. Mas, enfim, mais uma coisa que eu queria colocar, né, como você falou, essa questão dos puristas, né, que sempre ficam falando, eu acho que realmente os próprios fundadores do anarcocapitalismo não eram puristas nesse sentido que se usa aqui no Brasil de detestar o voto, e isso é algo até mais brasileiro, e embora o pessoal argumente, né, que tem diferenças entre as eleições nos Estados Unidos e no Brasil, mas em nenhum lugar ideal, né? Eu falei, pelo menos serve como uma propaganda, o fato de ter um libertário numa posição de política já serve como uma propaganda, né? Então, sei lá, se o Paulo Cogos aqui no Brasil fosse eleito, já pelo menos seria uma propaganda de alguma ideia libertária, do nome, pelo menos, libertarianismo. E então, isso é bobagem, né? O purismo de verdade não é você ser anti-voto, né? Se você realmente é purista, você não deveria nem se importar de se as pessoas estão votando ou não, né? Mas tem pessoa que é anti-voto, né? Então isso... Sim. Não, eu concordo com você, tipo assim, te cortando aqui brevemente, e assim, eu acho que eles falam tanto sobre a liberdade individual, para mim tá soando da boca para fora. Porque se eu tenho minha liberdade, eu acho que eu poderia votar ou não, sabe? É que nem essa questão dos isentões que eles falam, né? Eu nem vejo muito bolsonaristas falando, tem libertário que fala também, mas eu acredito que é o seguinte, nem o Bolsonaro ele perdeu a eleição dele, mas ele perdeu a eleição dele porque o governo Bolsonaro ele começou bem, teve suas quedas, teve seus altos, chegou a Covid-19, a pandemia, foi um desastre total, e quando chegou a época da eleição, Bolsonaro perdeu porque ele perdeu apoio. Ele tinha mais apoio na primeira eleição dele do que na segunda. E mais gente que só votariam nele para tirar o PT, não votaram nele dessa vez. Eu nem vai. A primeira vez eu votei nele com 18 anos. Essa do ano passado, com 22, eu não votei nele. Não votei nele porque eu vi que ele não cumpriu boa parte das coisas que ele falou, que nem o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi pro buraco, foi pro ralo. Tanto que o cara que era o criador do projeto, né? O criador do projeto. Ele falou que o Bolsonaro ele, tipo, só usou o projeto para se promover. E vamos dizer que muitas coisas não foram feitas durante o governo Bolsonaro que podiam, que nem uma coisa que o cara tem raiva do MBL, mas os caras falam umas verdades também. Que nem o Arthur, do Mamãe Falei, ele falou que o Bolsonaro havia 500 estatais que ele poderia privatizar sem a volta do Congresso. Nenhuma estatal foi privatizada durante o governo Bolsonaro. Pelo contrário, manteve. Como a TV Lula. A TV Lula que disse que ia encerrar, ele usou ela como propaganda para o governo. Então, vamos dizer assim, que nem na questão do voto, que nem você falou assim, eu acredito que a gente consegue fazer mudanças, sim. Não vou dizer exatamente através do voto, né? Mas das pessoas que a gente elege e coloca lá. É que o problema do brasileiro é que ele é muito assim, lavar as mãos. Ele lava ele elegiu o cara, ele que se vire. E não é assim que a banda toca. Nem assim, o
cara tem que eleger alguém, mas cobrar essa pessoa ativamente. Esse é o problema do brasileiro. Ele elege as pessoas, só que ele não cobra dessas pessoas. Tipo, seja vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente. Então, eu acredito assim, que nem o Cogos, eu acho que se o Cogos ganhasse, não ia dar certo. Porque o Cogos, ele não consegue manter o pavio dele. Ele ia perder a linha no primeiro momento que alguém tirasse uma onda com ele. Então, não acho que ele seria um bom exemplo de libertário lá dentro. Embora tem coisas que eu concordo com o Cogos, eu concordo bastante com ele em certas coisas, e outras coisas eu discordo dele também. Mas eu acho que ele não seria um bom exemplo. Eu acho que um bom exemplo seria um cara um pouco mais equilibrado que ele. Eu penso no Rafael Lima. Rafael Lima, pelo menos eu acho que seria um cara que saberia articular, saberia apresentar as propostas dele. Mas assim, que nem eu acredito que candidatos libertários são essenciais. Sim. Por quê? Por que eles são essenciais? Para as pessoas entenderem que a longo prazo, quanto menos intervencionismo estatal, não diria o MIS, né? Aquela intervenção do Estado na vida das pessoas, quanto menos isso acontecer, vai ser melhor para a nossa vida. Então, essa turminha que fica falando assim, voto não dá em nada, libertar se candidatar é gradualismo, e isso, aquilo, é gente que só fica sentada, não faz nada, não está contribuindo nada no movimento, não quer se expor, não quer ter uma bandeira, não quer ter uma pauta, não quer ter uma filosofia a defender, então só fica criticando os outros que querem tomar uma atitude, que nem eu. Eu acho que eu não me candidataria. Eu acho. Mas se me candidatasse, pelo menos eu ia tentar mostrar que o sistema pode ser tipo, melhor, assim, de certa forma, se ele interferir menos na vida das pessoas. E tentaria mostrar que as pessoas têm liberdade de escolha. Porque o que mais a gente fortalece no libertarianismo é isso. A questão da liberdade de escolha das pessoas. Então eu acho que quem fica criticando, você é libertário e vota, mas não tem nada a ver, mano. A questão de ser libertário não é só ser o antissistema, né? Você também querer que tipo, as coisas melhorem também. Eu não posso desejar qualidade de vida para mim, para você, se eu não estou fazendo nada. E se a gente ainda está num sistema que precisa do voto, né? Que é o sistema democrático de direito, e que dificilmente a gente vai deixar de ter, e o Ancapistão não vai existir amanhã. Liberland não vai ser no Brasil aqui. Você conhece Liberland? É uma ilha na qual, tipo assim, tem um governo e lá as pessoas contribuem com impostos se elas quiserem. Tanto que nem é um imposto, é uma contribuição de verdade. E você é beneficiado por contribuir lá. Você ganha mais privilégios até. Mas, assim, isso não se cabe no Brasil. Porque é muita burocracia no Brasil. O povo brasileiro é ignorante. O povo brasileiro não quer fazer nada. O povo brasileiro acha que porque elegeu o cara, ele que se vire, só que ele que se lasca. É o brasileiro que se lasca no final das contas. Então eu acho que essa turma que tá falando, o cara é libertário, não devia se candidatar, o cara não é libertário, é um gradualista porque se candidatou. Que nem assim, eu, assim, o Milei não me representa, o Milei não representa, mas eu admiro o Milei numa coisa, a ousadia dele. E eu acho que quanto mais a gente tiver de políticos ousados como ele de fazer uma mudança, de libertar, tentando ter essa ousadia também, a gente vai conseguir movimentar as coisas. Pode achar um absurdo que for, mas eu acho que ter a ousadia que ele tem é uma coisa que pode promover muito o libertarianismo. É só ter a ousadia e ter um bom trabalho honesto de fazer as coisas acontecerem. Concordo, né? O próprio Rafael Lima que você citou fala do voto defensivo ou voto ofensivo. O problema que eu tenho com o Rafael Lima e o pessoal do Novo é mais que eles flertam um pouco com progressismo, até com defesa de aborto, mas eles não são tão duros nessa questão, né? Mas enfim, mas é interessante, né? E eu acho que realmente, né, esse pessoal, inclusive esse pessoal do algoritmo, né? O algoritmo ele é uma coisa muito restrita que funciona para
uma parcela muito pequena da população brasileira, né? Então, você vender isso como solução, né, é complicado, né? Inclusive, o Conkin era muitos agoristas consideram o Conkin left libertário, né? Agorista de esquerda, libertário de esquerda. Então, esse meio agorista tá apinhado de esquerdista, né? Assim, de Porque alta assumida. assim, é que o algoritmo, né, ele seria o anarquismo, né, de certa forma. Vamos dizer que talvez o Tolkien tivesse suas opiniões contra o sistema do Estado, mas ao mesmo tempo, vamos dizer que a ala libertária, originalmente ela era de esquerda mesmo. Não esquerda marxista, mas ela era o lado da esquerda de verdade. Só que os libertários, né, é que antes da Revolução Americana, os libertários mesmo, eles eram considerados de esquerda, liberais clássicos, né? Só que, vamos dizer que com os anos eles foram perdendo essa parte da política para o socialismo mesmo. Que nem antes, o liberalismo ele era de esquerda, né? Tinha a direita e tinha a esquerda, que era o liberalismo, que era o libertarianismo de origem, né? Só que aí, com os anos, eles foram se acomodando. Tanto que tem um livro do Murray Rothbard, e ele fala que é o Manifesto Libertário. Ele fala que os caras se acomodaram nas conquistas deles, né? Através das revoluções que eles fizeram pela liberdade e tal. E depois de uns anos, eles foram perdendo isso para os socialistas. Aí depois para os comunistas. Aí hoje a gente entende que a esquerda é o socialismo, o comunismo. A gente entende isso hoje. Mas até o século XVIII, XIX, vamos dizer assim, que principalmente no XVIII, a esquerda era o libertarianismo. É que hoje não pega bem e dizer, eu sou de esquerda libertária. Os caras já vão olhar pra você e pensar, mano, esse maluco é do PCO. De esquerda libertária no Brasil não faz sentido nenhum. O Brasil, esquerda é comunismo, né? Então, nem nos Estados Unidos agorismo é exatamente de esquerda, né? Eu vi um debate que um americano falou isso e os agoristas aqui ficaram nervosos, né? Então, agorista de esquerda no Brasil está totalmente perdido no espaço, no tempo. É porque, como você falou, né? O libertário, não quando surgiu, mas durante um tempo, o libertário foi os libertários tipo anarquistas clássicos, tipo Bakunin, Proudhon, Mutualismo, essas coisas. Mas hoje em dia não. Porque, assim, aqui exemplos de libertários que eu posso dar são os caras da Revolução Americana, entendeu? Que nem a gente pega o exemplo do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que ele é o pai da Constituição Americana, né? Da Carta da Independência, né? Não, o pai da Carta da Independência, não é o escritor ali. É que, assim, tem uma frase dele que ele fala que é o seguinte: ele fala que a democracia é o quê? Que 52% tiram, né? Vamos dizer assim, o direito dos outros 49%. Entendeu? Então, vamos dizer assim, a democracia, eu já até comentei sobre isso, a vontade da maioria não corresponde à vontade de um só indivíduo. Então, tipo assim, 10 pessoas não te representam, entendeu? Uma democracia. Porque 10 pessoas não concordam totalmente umas com as outras. Que nem, você vê, que nem meu perfil mesmo, libertário. Ele é um perfil que o nome dele é o quê? Nenhum governo me representa. Tanto que esses dias eu coloquei, né? Nenhum governo me representa a não ser o governo de Cristo. Porque na minha fé, o único verdadeiro rei é o Senhor, Jesus. É Jesus. Mas assim, a gente tem que entender que, tipo assim, como a gente está nesse mundo, e até mesmo a igreja fala sobre a questão política também, cristãos podem se candidatar, cristãos devem ter uma vida tipo, ativa também na política, mas a gente tem que entender que as coisas desse mundo estão desse mundo. Tem que entender isso. E, tipo assim, que nem a Bíblia fala que bons governos, né, são governos que as pessoas temem a Deus.
tipo, eu sei que estou entrando na questão religiosa, mas vamos dizer assim, a gente teria, vamos dizer assim, bons governos, as pessoas fossem mais, um pouco mais tementes a Deus. E também tivesse uma prática das suas crenças também. Porque, tipo, tudo na ação humana depende das atitudes das pessoas. Então, vamos dizer que o cara tem uma ética, tem uma educação, tem uma religião, tem uma cultura, isso, tipo, agrega muito no desenvolvimento final da pessoa. E eu acredito que nessa questão das relações humanas, as pessoas têm que temer alguma coisa. Como cristão, eu temo a Deus mesmo, e é o único que eu temo é Ele. Mas como eu sei que nem todo mundo é religioso, eu entendo que cada um tem sua vida, cada um tem sua crença, se acredita ou não, mas eu acho que na questão do sistema, a gente vai levar muito tempo para melhorar as coisas, a gente não vai conseguir arrumar as coisas de hoje para amanhã, e essa turminha que fica reclamando que vocês estão se candidatando, vocês estão querendo diminuir o Estado através do Estado, quem fica falando muito e não está fazendo nada, não está agregando o movimento, só está fazendo comentário chato no Instagram só. Sim, exatamente, exatamente. Enfim, como a gente falou, né, os próprios fundadores aí não eram contra o voto, então isso aí não tem discussão. Mas, enfim, Roberto, eu queria te agradecer, foi excelente. A página do Roberto Coutinho aí nenhum governo representa, né? Me representa. O governo me representa. O Roberto não pôde fazer com a conta dele porque ele foi bloqueado, né? Porque é a censura aqui do. É isso aí, mano. Não pode criticar o regime do bigodinho aqui não, mano. Eu só fiz isso, mano. Eu só coloquei uma publicação dizendo o que é o nazismo em alemão. Tipo assim, o nome dele, né? Que é Nacional Socialismo em alemão. Isso é uma coisa que tá no Google, entendeu? Eu não entendi porque os caras acabou censurando a publicação que eu fiz. Não tinha nada de apoio ali, entendeu? Eu só coloquei o significado daquilo em alemão. Mas fazer o quê, né? Tamo aí. Quem sabe mais pra frente a gente acaba criando uma página que a gente pode fazer críticas a qualquer sistema político sem que a plataforma derrube a gente. Porque eu já perdi o meu outro perfil por causa disso. Porque eu fiz críticas ao sistema fascista, né? O sistema nazista, e censuraram minha publicação. E o pior, colocaram lá como se eu tivesse colocado algo assim impróprio. Se fosse algo de sexo, pra ter uma ideia. Como se eu tivesse colocado algo, tipo, libertino. Como se eu tivesse compartilhado pornografia. Aí nisso, tanto que em seguida eu tinha feito uma publicação dizendo quem é que avaliava essa coisa. Porque colocaram um sistema que eu estava criticando ali, estava claramente criticando, não apoiando, criticando, e compararam aquilo como se fosse uma publicação, tipo, que tivesse algum conteúdo pornográfico. Ou seja, não tinha motivo para derrubar minha publicação. Simplesmente derrubaram o que quiseram. Como essa aqui também. Retiraram ela. Eu não posso fazer live por 25 dias. Eu não posso mais, tipo, fazer contrato com marca. Pra mim, essa parte da marca nem me importa, porque eu não tenho contrato com ninguém mesmo. Mas eu não poder fazer live, aí eu acho que os caras estão metendo louco, porque eu só escrevi que era o regime nazista em alemão. Tipo assim, o nome dele, né? O que quer dizer o nome nazismo? Só isso. Aí os meninos, não, é porque tem um emblema. Tá, mas aí, cara, é uma publicação tipo, do conteúdo histórico. Ou seja, a gente não vai poder mais falar do que é o nazismo agora? É proibido falar do que é o nazismo? É complicado, né? Eu também já fui bloqueado e publicado. Mas então é isso. Eu peço aí que sigam, né, a página do Roberto. Bom, a gente tem uma parceria aí, eu com o Roberto, com a página dele. Nenhum governo me representa 2023.
E é isso. Muito obrigado, Roberto, e foi excelente. Muito obrigado. Obrigado também pelo espaço, Eric. E sigam também, para esse pessoal que me segue, sigam o Anti-Esquerda 12. E a gente vai se falando, se marcando aí, pessoal. Falou, abraço.